No texto, Jesus afirma que não existe pecado no sentido de algo criado por Deus. E é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai conhecer o Evangelho de Maria Madalena e entender por que esse texto tão antigo desperta ainda tanto interesse nos dias de hoje. Maria Madalena aparece nos evangelhos canônicos como uma das discípulas mais próximas de Jesus. O seu nome, Madalena, indica que ela era da cidade de Magdala, uma cidade que ficava às margens ali do Mar da Galileia. A primeira informação sobre ela é que Jesus tem expulsado dela os chamados 7 demônios, que hoje muitos estudiosos entendem que é uma expressão que pode significar sofrimento intenso mesmo, sofrimento espiritual, psicológico, físico até, não necessariamente uma possessão, como se pensava, como se diz no sentido popular. Depois disso, Maria passa a acompanhar Jesus durante todo o seu ministério. Os evangelhos dizem que ela, juntamente com outras mulheres, ajudavam a sustentar o grupo com seus próprios recursos. Esse detalhe é importante porque mostra que ela não era uma personagem marginal, mas alguém com uma certa autonomia e até relevância dentro da comunidade. Ajudava a sustentar com seus próprios recursos, quer dizer, não era sustentar emocionalmente, sustentar mesmo, financeiramente, com comida, com tudo que eles precisavam ali. Ela tinha dinheiro, ela era muito rica, e outras mulheres também, que não cita exatamente quem são essas mulheres. E é um assunto ainda muito interessante para se colocar nos dias de hoje, porque todo aquele grupo de homens, Jesus inclusive, era sustentado financeiramente por mulheres. Então, é um ponto importante, um ponto relevante da gente ver a importância delas dentro daquela comunidade. E aí ela permanece ao lado de Jesus durante a crucificação. Muitos discípulos homens fugiram com medo, mas ela não, ela permaneceu ali. E o mais importante ainda é que ela foi a primeira pessoa a testemunhar a ressurreição. Isso é descrito nos 4 evangelhos canônicos. Por isso que alguns teólogos chamam ela de a apóstola dos apóstolos, porque foi ela quem recebeu a missão de anunciar para os outros apóstolos que Jesus continuava vivo. Até esse ponto, não tem nenhuma menção, nenhuma afirmação de que ela fosse prostituta. Essa associação apareceu séculos depois. No ano 591, o Papa Gregório fez uma homilia onde ele misturou a identificação de Maria Madalena com outras 2 mulheres que são mencionadas nos evangelhos. A pecadora anônima, que unge os pés de Jesus com óleo, e Maria de Betânia, que era irmã de Marta e de Lázaro. Os evangelhos nunca dizem que essas 3 mulheres eram a mesma pessoa. Isso foi feito propositalmente. E essa fusão de personagem é que firmou no Ocidente a imagem de Maria Madalena como uma prostituta arrependida. Não sei vocês, mas eu cresci com aquela expressão, que cara de Madalena arrependida, não é assim? Então, todo o tempo essa associação foi feita. Durante mais de 1000 anos, essa interpretação influenciou toda a cultura, as pinturas, os sermões, os filmes sobre ela e a ideia das pessoas, do imaginário popular até de criar esses jargões aí, esses ditados, cara de Madalena arrependida. Se vocês forem ver, nas igrejas do Oriente, eles nunca adotaram essa figura sobre ela. Para essas igrejas, Maria Madalena sempre foi venerada como discípula fiel e testemunha da ressurreição. Aí só no século XX que a Igreja Católica passou a reconhecer que não havia base bíblica para identificar Maria Madalena como prostituta. Em 1969, na reforma do calendário litúrgico, após o Concílio Vaticano II, essa associação foi oficialmente abandonada. E só em 2016 é que o Papa Francisco elevou a celebração litúrgica no mesmo nível das festas dos apóstolos, aí reforçando a importância de Maria Madalena como discípula de Jesus. Agora vamos entrar um pouquinho no Evangelho de Maria Madalena. Ele apresenta
apresenta uma imagem ainda mais forte dela. O Evangelho de Maria Madalena ficou conhecido como Códice de Berlim. Ele foi encontrado, os manuscritos, e foram vendidos para um comerciante da Alemanha, né? Foi levado para Berlim, por isso que foi conhecido como Códice de Berlim. E ele mostra ela como a discípula que compreendeu os ensinamentos mais profundos de Jesus. Depois da partida do mestre, os discípulos ficaram desanimados, ficaram temerosos, ficaram meio perdidos, e é ela que conforta e encoraja eles. Além disso, o Evangelho de Maria traz uma espiritualidade profundamente interior. O problema humano não é apresentado como uma culpa herdada, mas como o esquecimento da verdadeira natureza da alma. A libertação ocorre por meio do despertar da consciência, da superação do medo, do apego excessivo e da ignorância. O fato de ser a primeira testemunha da ressurreição é historicamente significativo. Na cultura judaica, por exemplo, do século I, o testemunho feminino tinha pouco valor jurídico. Se os evangelhos fossem uma invenção puramente estratégica, seria improvável escolher uma mulher como primeira testemunha do acontecimento central da fé cristã, que é a ressurreição de Cristo. Por isso que muitos historiadores veem justamente esse detalhe como um indício fortíssimo de que essa tradição remonta realmente a acontecimentos bem mais antigos. O mais bonito da história de Maria Madalena, talvez, seja perceber como a imagem dela foi sendo redescoberta. Durante séculos, ela ficou conhecida principalmente como símbolo do arrependimento. Hoje, tanto pesquisas históricas quanto os estudiosos da espiritualidade enxergam ela como uma discípula de uma profundidade extraordinária e uma mulher que permaneceu ao lado de Jesus até o fim. Bom, agora eu vou trazer alguns pontos mais importantes do Evangelho de Maria Madalena. O primeiro é que o medo não deve guiar o caminho espiritual. Após a partida de Jesus, os discípulos ficaram assustados, desanimados, e é Maria quem consola todos eles. Ela diz alguma coisa como: não chorem, não fiquem divididos, a graça dele estará com vocês sempre. Isso já mostra uma inversão, interessante, porque não é Pedro que assume a liderança naquele momento, mas é ela, Maria Madalena. O segundo ponto é que Jesus teria transmitido ensinamentos mais profundos a ela. Os discípulos pedem que ela compartilhe aquilo que ouviu do mestre, que ouviu em particular dele. O texto do Evangelho não fala propriamente que Jesus a amava mais do que os outros, mas deixa claro que ela tinha compreendido aspectos dos ensinamentos deles com muito mais profundidade que os outros apóstolos, que nem tinham assimilado isso. Outro ponto é que a verdadeira batalha é interior. Na visão narrada por ela, no Evangelho, a alma sobe em direção ao divino e encontra 4 poderes ou 4 forças que tentam impedi-la de continuar. Essas forças costumam ser interpretadas como estados de consciência, ou seja, a ignorância, o apego à matéria, o desejo desordenado, o medo ou a ilusão. A alma pode vencer cada uma delas não pela força, mas porque reconhece sua verdadeira origem. É como se dissesse: vocês não têm mais poder sobre mim porque eu já sei quem sou. Isso, o que lembra? Lembra exatamente o que a gente costuma estudar aqui sobre a expansão da consciência. Quando a gente muda o estado de consciência, algumas limitações deixam de dominar a gente. Outro ponto central é a compreensão do pecado. Como eu falei no vídeo sobre os meus insights, sobre a expansão da consciência, no texto Jesus afirma que não existe pecado no sentido de algo criado por Deus. O erro acontece quando o ser humano vive separado do quê? Da sua verdadeira natureza. Tá vendo como isso muda completamente o foco? Em vez de perguntar como eu posso agradar a Deus, o texto do Evangelho meio que pergunta como posso despertar para aquilo que realmente eu sou. Então, quando a gente bate aqui na tecla, quando eu venho sempre aqui falar, batendo na tecla de que Jesus veio mostrar para a gente a nossa força, o nosso poder, toda essa igualdade até
né, nesse sentido de que a gente precisa desenvolver, a gente precisa despertar, a gente precisa desenvolver as nossas capacidades mentais, de que tudo é uma questão de consciência, como está mostrado ali no próprio Evangelho de Maria, que eu acabei de falar aqui para vocês, dos estados que a nossa consciência vai suprindo, né, o medo, o desejo desordenado, enfim, as dúvidas, toda essa questão. É quando a gente duvida ainda de quem nós somos, quando a gente duvida das nossas capacidades, da nossa grandeza perante o universo. Assim como foi dito lá no ano 500 e alguma coisa, pelo Papa Gregório, sobre ela, né, dizendo que ela era uma pecadora, por quê? Para tirar o poder dela como mulher. Mas isso, de uma forma geral, foi feito para tirar todo o poder de nós como seres humanos, excluir todos esses ensinamentos que foram passados para ela. Veja bem, o que o texto que eu estou trazendo para vocês explica que o poder judaico era um poder que não dava nenhum poder para as mulheres, muito pelo contrário, né? Então tudo isso é uma tradição antiga, esse poder que Maria Madalena teve como mulher e como os ensinamentos que ela trouxe. Então, juntando as duas coisas, tirando o poder dela, a importância dela como mulher e o fato de que Jesus teria passado ensinamentos muito maiores para ela que os outros discípulos não conseguiriam compreender. Por que isso, né? Então, né, todos os concílios tiraram esses evangelhos, né, esses escritos, porque isso daria poder a todas as pessoas, né, e principalmente exaltaria o poder feminino. Então, a intenção não é só exaltar o poder feminino separadamente, exclusivamente, que é importante também que a gente ressalte aqui na importância dela e como a importância dela foi deturpada durante muitos anos, né, mais de 1000 anos, mas a importância do que foi passado, do que contém no evangelho dela, né, que isso sim é algo que nunca foi, ela foi elevada sim pela própria igreja depois, mas o que ela aprendeu, o que ela trouxe direto do Evangelho de Jesus, isso não foi. Então imagina, no século II, todas essas informações, a gente está lá, no século II seria o ano 200 depois da morte de Jesus, né? Isso tudo foi passado de boca em boca, até ser escrito por alguém. Todos os evangelhos não foram escritos propriamente pelos seus apóstolos, foram escritos muito tempo depois. Enfim, vamos continuar aqui então, estudando aqui um pouquinho dos pontos cruciais do evangelho. Outra coisa que vocês vão perceber, que é o que eu falo sempre aqui, que é um ensinamento importante que contém no evangelho de Maria Madalena, é que o reino de Deus é um estado de consciência e não um lugar. Por isso que se diz que o reino de Deus está dentro de nós, né? Essa ideia até aparece nos evangelhos canônicos, mas lá no evangelho de Maria Madalena, ela tem muito mais destaque, porque a salvação não é apresentada como algo que vai acontecer apenas depois da morte, mas como uma transformação que começa aqui, quando a alma desperta, quando a nossa consciência se expande. E voltando ao assunto da hierarquia, né, existe essa crítica lá dentro do evangelho também, né, porque depois que Maria termina todo esse relato, o Pedro, ele reage e ele duvida, né, será que o mestre fala essas coisas para uma mulher? Por que para uma mulher e não para nós? Isso é o que está escrito lá no evangelho de Maria, né, e aí o Levi, outro apóstolo, repreende Pedro, né, e diz algo assim, se o mestre a considerou digna, quem é você para rejeitá-lo? Então esse diálogo lá dentro do Evangelho é um dos trechos mais estudados do Evangelho, porque ele traz essa tensão que já existia já nas primeiras comunidades cristãs sobre quem tinha autoridade para ensinar. E aí o que a gente aprendeu ao longo do tempo? De que Pedro era a pedra angular, que Jesus passou essa autoridade a ele, dizendo que ele seria a pedra angular dos ensinamentos, onde a igreja seria edificada. E para mim, existe ainda um ensinamento que, assim, abrange todo o texto, que talvez seja o coração do texto. O Evangelho de Maria Madalena ensina que a libertação acontece quando a gente deixa de se identificar com aquilo que a gente não é. Então, por exemplo, nós não somos os nossos medos, nós não somos os nossos desejos desordenados, nós não somos aquilo que a gente se apega, nós não somos as ilusões da nossa personalidade, nós somos algo muito mais profundo. E quando a nossa alma reconhece isso, a gente consegue atravessar todos os obstáculos que nos prendem a essa ilusão. Essa ideia também
é um pouco semelhante a uma frase também que foi atribuída ao Evangelho de Tomé, que diz assim: quem conhece a si mesmo encontrará o todo. Então, parece que os dois evangelhos apontam para essa mesma direção, o autoconhecimento. Ele não é apenas psicológico, mas ele é principalmente espiritual. E tem também um último aspecto que eu considero bem bonito do Evangelho de Maria Madalena. Ele não retrata Jesus como alguém que deseja ser adorado. Ele aparece principalmente como um mestre que desperta consciências. Em vez de dizer, creiam em mim para serem salvos, a ênfase está, creiam no que eu digo, ou seja, despertem, reconheçam quem vocês realmente são, se libertem desse medo da ignorância, né? Vocês têm o poder de transportar montanhas. Talvez seja por isso que tantas pessoas interessadas realmente em espiritualidade sintam ressonância com o texto de Maria Madalena. Ele é um convite para uma experiência direta de transformação interior. E é isso que torna esse evangelho muito atual, quase 2000 anos depois. Então vocês podem perceber que tudo que eu trouxe aqui, que está contido nesse evangelho, é tudo que a gente já vem estudando aqui há muito tempo, sobre o despertar da consciência, sobre a expansão da consciência e o despertar espiritual, sobre a questão do pecado que eu trouxe no vídeo recente, né, sobre a expansão, sobre as questões de Jesus não querer propriamente uma adoração, e sim creiam na minha palavra. Quem crer na minha palavra pode fazer o que eu faço muito mais. Isso está subentendido, isso está nas entrelinhas. A palavra dele era o quê? Vós sois deuses, vocês têm poder, homens de pouca fé. Se vocês tiverem fé no seu próprio poder, vocês transportam a montanha de um lugar para outro. E uma coisa que é uma mensagem clara, o reino de Deus, né? Sobre o reino de Deus, é um estado de consciência que fala realmente, que está dentro de nós, porque é um estado de consciência. Então, quando a gente entende tudo isso, que nós fazemos parte de tudo isso, que nós já somos tudo isso, a gente deixa de se achar pequeno, insignificante, tudo aquilo que oprime a gente, que foi feito para oprimir a gente e nos colocar sempre como dependentes, miseráveis, pecadores, e não como pessoas co-criadoras de valor inestimável para o próprio Criador. E é isso que a gente tem que ter em mente, tá? É isso que a gente tem que ter em mente, é isso que vai fazer a gente evoluir, né? É isso que vai fazer a gente alcançar um estado de consciência maior e estar mais conectado com todas essas forças que já estão nesse nível superior. Então é isso, gente. Isso tudo é expansão da consciência. Isso faz parte da nossa expansão da consciência, tirar a poeira, tirar as teias de aranha de tudo aquilo que entucharam na nossa mente durante séculos, durante milênios, principalmente. Por isso é importante a gente também tratar desses assuntos e compreender que esse era o ensinamento real de Jesus, né? Entender a nossa própria importância. Então daqui para frente eu vou trazer muito disso, gente, né? Porque até agora eu trouxe as coisas externas, né? As energias e tal. Agora eu vou focar muito em nós, na nossa própria importância. Não vou deixar de lado, né, os outros fatores da energia, das dimensões, mas na nossa consciência, realmente na nossa elevação da consciência. É isso que eu vou focar bastante daqui para frente. Existem fatores externos que nos ajudam? Claro que sim. Tá? Então os mestres são deles, e os elementais, como eu já trouxe aqui, e eu vou trazer tudo assim, integrado em tudo isso, que vocês vão entender que tudo isso faz parte, são tudo aquilo que quiseram ridicularizar, que quiseram menosprezar, que quiseram fazer com que com pessoas que sentissem, acreditassem naquilo, se sentissem menor, tá? Então tem muita coisa que faz parte da nossa elevação da consciência, que a gente vai entender, vai começar abranger mais e mais daqui para frente. Então, espero que vocês continuem aqui comigo. Não se esqueçam de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e deixa aqui nos comentários, né, o que vocês pensam, o que vocês entendem, se vocês já conheciam. Então eu vou ficando por aqui. Um beijo a todos e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá. Tchau.